tranquilo nas cidades onde essa tropa foi avançando e retornou, também tudo aparentemente dentro da normalidade, mas foi um baita susto, hein, para todo mundo, principalmente para Vladimir Putin. Sim, Beth, bom dia a todos. Estradas e rodovias que tinham sido fechadas para impedir essa marcha dos mercenários já foram reabertas, mas Moscou segue sob o regime antiterrorismo, que restringe a circulação de veículos e pedestres e ainda permite o monitoramento de conversas telefônicas. Bom, tudo indica que a rebelião acabou, mas ninguém acordou hoje na Rússia fingindo que nada aconteceu, muito menos, como você bem disse, o presidente Vladimir Putin, que ontem deu sinais contraditórios. Nos primeiros momentos do motim do grupo Wagner, um dos desafios mais sérios ao seu regime autoritário, o líder russo falou em facada nas costas e disse que ia esmagar todos os envolvidos. No fim do dia, aceitou ou autorizou um acordo que permitiu uma saída honrosa aos rebeldes. Eles não serão processados e ontem deixaram as instalações militares que tinham ocupado mais cedo na cidade de Rostov, sob aplausos da população local. O chefe deles, o polêmico Evgeny Prigozhin, em vez de ser preso por motim armado, está sendo enviado para o exílio em Belarus, país vizinho, aliado de Putin, e que esse mês recebeu armas nucleares táticas da Rússia. Pelo menos é o que disse o porta-voz do Kremlin. Ficam, portanto, muitas perguntas, a começar por onde está Prigozhin nesse exato momento e por que ele interrompeu a rebelião. Dinheiro? Garantias de segurança? Ou ele percebeu que não ia conseguir deserções suficientes nas Forças Armadas russas? E o que Prigozhin fará daqui para frente? Temos que lembrar que até ontem o chefe do grupo Wagner era uma figura importante para o presidente Putin, operando nas sombras há muito, muito tempo e não parece ser um homem que vai desaparecer silenciosamente. Suas tropas, bem treinadas e bem equipadas, desempenham um papel importante na guerra de Putin na Ucrânia, tanto que o Ministério da Defesa está tentando absorver o grupo Wagner, que passaria a integrar a estrutura de comando oficial. Será que manter a independência dos combatentes foi a razão por trás da tentativa de rebelião? Como eu disse, sobram perguntas. Uma coisa é certa, Beth, Putin não gosta de traição. Lealdade parece ser mais importante para ele do que competência. Esse impasse público com Prigozhin, que já foi um apoiador muito leal, pode ter sido temporariamente resolvido, mas não totalmente superado. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Com toda a razão, Cecília, foi em público, né? E Cecília, continua com a gente, porque a gente vai conversar agora com o professor, o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professor, muito obrigada por estar aqui conosco, nos ajudando a entender aí todos esses desdobramentos na manhã desse domingo. Professora Cecília trouxe um panorama muito interessante que eu queria repercutir com o senhor, a figura de Putin. Publicamente, ele se mostrou frágil, né, diante dessas ameaças de um antigo aliado de longa data, né, que, como a Cecília bem falou, agia muito bem pelas sombras e não deve ficar na sombra, não deve desaparecer tão cedo. Professor, o que isso leva a crer? Putin vai endurecer agora? Vai se tornar um regime mais duro? A gente lembra que o ano que vem a gente tem eleição na Rússia, ele tem que manter aquele discurso, pelo menos internamente, de muita força e poder. Estamos no meio aí da guerra na Ucrânia. Que Putin é esse que vem para o mundo e para dentro da própria Rússia depois dessa rebelião? Muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, bom dia, Beth, bom dia, Cecília, bom dia a todos que nos escutam. Né? A Cecília fez um resumo perfeito, né, do que nós estamos enfrentando hoje com as informações que temos. Né? Eu acho que, de alguma forma, nós temos que nos acostumar a uma realidade de que o Ocidente não vai ter todas as suas questões esclarecidas no âmbito Rússia. Né? Há mais segredos não revelados do que fatos que todos podem vir a conhecer. Isso é característico da alma russa, não é de hoje. Não é? O que nós temos de fato nesse episódio de ontem? Não é? Putin, logo cedo, as palavras que a Cecília já lembrou, né? Punhalada nas costas, isso dói mesmo, é fato. Ele prefere muito mais lealdade do que competência, não há dúvida nenhuma.
Mas Putin falou uma segunda frase nessa mesma fala, de que ambições excessivas e interesses envolvidos explicavam a revolta. Esse é o ponto. Que tipo de interesse envolvido, o que é que efetivamente Prigozhin queria, né? Quando a gente olha para isso, há um fator disparador, a Cecília lembrou bem, né? Vocês vão ter que se regularizar frente ao exército. Quem vocês? O grupo Wagner. Aí é que está o ponto. O grupo Wagner era um grupo que fazia todos os serviços, vamos chamar de especiais, para não chamar de sujos. Não foi só na Ucrânia. Ele vem fazendo esses serviços na Síria, ele vinha fazendo esses serviços na Líbia, fez esses serviços a partir de 2015 em vários países africanos, a República Centro-Africana, até em Moçambique. Todos eles gerando bons negócios para os grupos de Putin. O que é que aconteceu? Talvez esta seja a explicação mais sensível, que envolve negócios e as sombras. E envolvem também, é claro, a gente saber o próximo passo. Putin, há uma realidade sobre isso. Putin não perdeu o apoio das Forças Armadas em nenhum momento, e muito menos da elite russa. Isso precisa ser anotado. E ele resolveu o problema, Prigozhin, por procuração. Ele não adotou, não permitiu nenhum mediador interno russo. Esse é outro ponto que merece toda a atenção. E, professor, uma pergunta aqui de Londres. Você compra a imagem de Prigozhin exilado, aposentado em Belarus? O novo posto dele, digamos assim, pode ser para liderar outra ofensiva russa na Ucrânia, dessa vez pelo norte, saindo de Belarus, país agora armado com armas nucleares táticas? Esse é o problema, né, Cecília? O que é que você faz agora com esta figura que ganhou mais dimensão? Veja bem, né? A primeira frase de Putin, como você lembrou, pela manhã ele era um traidor. No fim do dia, ele foi anistiado e exilado em território amigo. Né? Alexander Lukashenko é um preposto de Putin. Quais são os próximos planos? O que é que esse exílio revela? O Kremlin não pode dispensar os serviços dessas milícias. Nós temos atenção no grupo Wagner. Há uma conta do Instituto de Estudos Estratégicos aí de Londres, bem conceituado, que fala em mais de 300 grupos de milícia. Todo o serviço feito na Síria, o serviço militar feito na Síria, ele foi praticamente todo ele por grupos desse tipo. As vitórias conquistadas lá, todo o controle desde 2015 das áreas separatistas no Donbas, no leste da Ucrânia, também. Há serviços para esses grupos. Quais são os próximos passos? Talvez isto explique um pouco que Putin pretende isolar, manter os amigos de sempre na posse do poder. Ontem, o New York Times fez uma matéria muito interessante, mostrando que toda a estrutura de evolução muito rápida, de ascensão muito rápida nas fortunas pessoais, tipo do Prigozhin, não ficou só no setor de alimentação. Prigozhin começou como chefe de cozinha de Putin, passou a ter todos os negócios de alimentação de Moscou. Quando a guerra da Ucrânia começou, ele mudou de ramo, Cecília. Ele passou a ter uma empresa privada de assuntos militares. É disso que se trata o grupo Wagner. Nós precisamos entender que nós não estamos lidando com uma sedição militar. Nós estamos lidando em um acerto de contas entre sócios. É disto que nós estamos falando. E esse fato tem que ser muito bem analisado. Voltamos ao início da nossa conversa. Nem tudo dá para ficar esclarecido quando nós falamos sobre regime em Moscou. Com certeza. E Prigozhin era, de fato, um problema anunciado, né? Inteiramente criado pelo próprio Kremlin.
Eu pergunto agora como fica a comunidade internacional. Vai mudar algum posicionamento em relação à guerra de Putin na Ucrânia, depois dos desdobramentos que acompanhamos ontem? Essa pergunta é ótima. Essa é a verdadeira pergunta, não é? Porque quando nós começamos o episódio de ontem, havia um silêncio assim tumular em Washington e em todas as capitais europeias quietas, porque eles não sabiam até onde iria, eles tinham de alguma forma uma dúvida sobre aquele processo, porque até que ponto você vai ter uma instabilidade absoluta em um país que tem 1.680 ogivas nucleares, mais que a dos Estados Unidos. Quando nós olhamos para essa realidade, o Ocidente se preocupou com isso. O que é que sobra 24 horas depois? O Ocidente precisa mudar um pouquinho as suas ilusões. De alguma forma, o episódio Prigozhin revela é que não será tão fácil colocar em risco a autoridade de Putin. Eu repito, as Forças Armadas não houve qualquer apoio a Prigozhin. Ele ficou isolado. A elite russa fechou em torno de Putin de forma muito clara. Então, de alguma forma, há uma consistência no regime que precisa ser melhor analisada. O Ocidente sabe disso com certeza. Quando a gente olha para isso, a gente observa também que Putin resolveu o problema, e o Ocidente vai notar isso, sem usar nenhuma sombra ao seu poder. Ele não quis nenhum mediador russo para resolver o problema. Isso precisa ser muito bem observado. Ele usou os chechenos, Karadziov, para, de alguma forma, conter militarmente. Olha, nós vamos atacar vocês. Não usou o exército russo. 2, usou o Lukashenko, que é um preposto de Belarus, para exatamente dizer, olha, a negociação foi feita por ele. Putin deixou muito claro que não há nenhuma sombra política capaz de fazer negociações em seu nome. Essa procuração ficou para aliados parecidos com o grupo Wagner, sócios em diferentes empreitadas. Cecília, muito obrigada, viu, por estar junto aqui com a gente nessa cobertura. A gente volta, claro, a conversar logo mais. Professor, também lá te agradeço. Espero o senhor, daqui a pouquinho, nós vamos colocar mais elementos para continuar conversando aqui na manhã desse domingo, viu, gente? Até logo mais. Obrigada.